Queridos irmãos, a todos a doce, graciosa e benevolente paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero nessa noite compartilhar com vocês uma reflexão e espero que essa reflexão expositiva das Escrituras possa trazer-lhes esperança, renovar a vossa fé, reestruturar a vossa vida e lhes fazer, ou melhor dizendo, nos fazer olhar com um olhar mais claro e límpido para as regiões celestiais, que é de onde vem a nossa esperança e de onde aguardamos o retorno do nosso Senhor, cujo esse retorno nos dará eterna e perfeita comunhão com Ele para todo sempre. A igreja brasileira, principalmente as igrejas que são compostas por cristãos fiéis, e aqui eu quero me dirigir diretamente à Igreja Reformada em São Paulo, que é a igreja que eu faço parte, o pastor Ian, aos irmãos André, aos obreiros da igreja e para todos aqueles que estão somando com a nossa igreja. Eu gostaria de compartilhar com vocês esta reflexão. Leitura bíblica, Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Está escrito: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Meus queridos, bem verdade é que a atual conjuntura do país nos remete a olharmos para o passado e, para aqueles que têm um pouco de conhecimento das Escrituras, fica nítido que todos aqueles que viveram piedosamente em Cristo padeceram perseguições. Todos aqueles que viveram piedosamente em Cristo sofreram. E quando nós olhamos para o Livro dos Mártires, escrito por John Foxe, quando nós olhamos para história eclesiástica escrita por Eusébio de Cesareia, quando nós olhamos para o livro Heróis da Fé,
né, da fé cristã, escrito por Wesley Duell, Heróis da Fé, escrito por Orlando Boyer. E quando nós olhamos para a enciclopédia da história da igreja e nos debruçamos a estudar, nós descobrimos que todos os bons servos de Deus sofreram e morreram por amor ao Evangelho. O Brasil é um país laico, é um país que nos concede liberdade de culto e nós não sabemos por quanto tempo, uma vez que essa liberdade está ameaçada. Porém, como servos de Deus, nós devemos entender que a Igreja do Senhor Jesus de hoje não é diferente da Igreja do Senhor Jesus do passado. Bem verdade é que nós vivemos na era da tecnologia, bem verdade é que nós vivemos na era da informática, da internet. Apenas com um clique nós conseguimos atravessar o mundo e conhecer os 4 cantos deste mundo terrestre. Conhecemos os planetas, visitamos a Lua, viajamos de um continente para o outro apenas com um clique na tela do nosso celular. Os cristãos do passado não tiveram nada disso. Todavia, eles tinham em seus corações algo que é comum nos corações de todo cristão verdadeiro que ama a Jesus Cristo de todo o seu coração, conforme as Escrituras. Eles possuíam a mesma fé, eles possuíam a mesma determinação, eles possuíam a mesma garra, e eles tinham Jesus Cristo como Senhor suficiente das vidas deles. E todos nós, que independentemente das circunstâncias e do tempo, mantemos essa fé, isso significa que esse sentimento ele é atemporal, porque ele é um dom. O dom que o Senhor nos concede de sermos salvos mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para uma carta como essa, a carta que Pedro escreve para os cristãos que estão dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, regiões da Ásia Menor que hoje geograficamente é conhecida como atual Turquia. Pedro escreve por volta do ano 63 depois de Cristo. A igreja daquela época enfrentava pungente perseguição. Os cristãos estavam sofrendo debaixo de uma perseguição romana sob Nero. Eles sentiam na pele a dor e o sofrimento. Então Pedro, tomado pelo Espírito, este Pedro, que um dia negou Jesus 3 vezes, este Pedro que um dia foi indagado por Jesus, perguntando-lhe: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Este Pedro recebeu de Jesus a ordem de ser o pastor da igreja, o líder apostólico, um homem que se destacou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia do Pentecoste, e aquele tímido e, entre aspas, homem que estava ainda com seu coração machucado e magoado porque ainda sentiu o peso da sua traição com relação a Jesus. Se levanta como um porta-voz de Deus, prega uma mensagem tão poderosa. E naquele dia, a igreja, que era composta apenas de 120 pessoas, passou a ter 3.120 pessoas. Em uma pregação, um homem tomado pelo Espírito Santo, expondo as Escrituras, pode impactar uma nação. E foi isso que aconteceu com Pedro. Agora, já no fim da sua vida, próximo do seu martírio, em plena perseguição, esse homem escreve uma carta de encorajamento para a igreja. E Pedro, ele apresenta em primeiro plano o destinatário, quem são os cristãos, para quem ele escreve. Essas são chamadas epístolas católicas ou epístolas universais ou gerais, como queiram dizer. Todavia, elas foi escrita para os cristãos daquela época, mas essa carta ela se estende para os cristãos de hoje. E essa carta nos convida a
um único propósito, que é sofrermos com alegria indizível e cheia de glória por amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que Ele nos elegeu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, que Ele, mediante a presciência de Deus, nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos filhos por adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E aqui nós vamos atentar para alguns pontos importantes dessa carta, até chegarmos no ponto principal do qual eu quero tratar com os irmãos. Primeiro, Pedro escreve essa carta para uma igreja que está dispersa. Segundo, Pedro relata de forma direta nesse texto que aqueles crentes eram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos segundo a presciência de Deus, para a santificação, para a obediência, pelo sangue de Jesus Cristo. Então, mediante o sacrifício de Cristo, aqueles cristãos receberam a eleição, a salvação, inclusos dentro do propósito soberano de Deus, da predestinação, para viverem em obediência e viverem de forma feliz e alegre, ainda que por meio do sofrimento, da angústia e das perseguições que eles estavam enfrentando. Então, meus irmãos, da mesma forma que Deus elegeu a sua igreja do passado, essa mesma igreja do presente, que é a somatória total de todos os cristãos fiéis segundo as Escrituras, que estão espalhados pelos 4 cantos deste mundo. Eles são eleitos segundo a presciência de Deus, para a santificação no Espírito, para a obediência e pela aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Uma carta de consolo e de conforto para cristãos que estavam morrendo por amor à sua fé. Cristãos que estavam sendo presos por amor à sua fé. Mas não a fé qualquer, porque fé qualquer um pode ter. Eles estavam sendo presos, torturados, mortos, jogados à fogueira, jogados às masmorras, para morrer pela fé que eles tinham em Jesus Cristo. Ressuscitado. Então, primeiro ponto, apresentação, Pedro é o autor da carta. Segundo, o destinatário, os cristãos que estão dispersos na região do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que geograficamente, como eu falei, hoje é a atual Turquia. Eleito segundo a presciência de Deus, Pedro aqui já dá de forma direta uma pungente prova de que aquela igreja é eleita. E sendo essa uma carta universal, católica, geral, servindo para a igreja atual, ela também serve para a nossa igreja. Somos eleitos segundo a presciência de Deus. Somos predestinados segundo o decreto de Deus que, antes da fundação do mundo, nos elegeu nele, nos predestinou nele, para sermos salvos em Cristo Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vamos analisar aqui a natureza, a fonte e a natureza da nossa salvação e da nossa eleição. Observe o que diz o versículo 3.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que no tempo de extrema perseguição, sofrimento e dor, o apóstolo Pedro inicia a sua carta com uma maravilhosa doxologia, né? Honrando a Deus, glorificando a Deus. Só-lhe deu glória, a glória somente para Deus. A glória não era para Nero, a glória não era para Pedro, o apóstolo, a glória não era para nenhum outro apóstolo ou pastor, não. A glória é somente para Deus. E é isso que ele revela no texto. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele começa honrando, glorificando, exaltando e bendizendo o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, que é o Senhor Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, a grande sacada do Evangelho é que o Evangelho se trata de tudo aquilo que Deus é, de tudo aquilo que Ele revela ser sobre si mesmo nas Escrituras. O Evangelho não tem a ver comigo, o Evangelho não tem a ver com você. Ele não vai tratar das nossas ambições, talentos, desejos, aspirações, não. O Evangelho vai mostrar a glória de Deus para que eu e você possamos entender o quanto nós somos miseráveis pecadores. Isso vai nos levar a convergir para Deus, redirecionar para Deus todo o nosso amor, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, todas as nossas orações, entendendo que somente Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. O homem não passa de um miserável pecador dependente da graça de Deus. Então a fonte e a natureza da nossa salvação é bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está a fonte e a natureza da nossa salvação. Em segundo lugar, nós vamos observar que aqui ele fala, versículo 3. Versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Então, a fonte e a natureza da nossa salvação nos concede nova vida, novo nascimento. Isso produz em nós uma vida que somente pode ser vivida mediante o lavar transformador e regenerador pela palavra produzida e efetuada pelo poder de Deus mediante o seu Espírito em nossas vidas. Novo nascimento. Então esse regenerar é nos religar novamente com Deus a uma estatura de comunhão que somente um novo ser criado pode ter. É isso que o novo nascimento produz. E o nome já diz tudo, novo nascimento. Regenerar, rejuvenescer, renascer. Isso é algo que somente Deus, mediante o sacrifício de Jesus Cristo, pode fazer. E é justamente a ressurreição de Jesus que nos dá essa viva esperança de que nele podemos ter uma nova vida e aguardarmos a vida eterna pela glorificação que em breve virá. Segundo, aliás, ele vai falar sobre a fonte e a natureza da salvação. A fonte e a natureza da salvação, ela vai nos dar uma nova vida, vai nos regenerar, nós vamos nascer de novo. E ele vai dizer que o propósito disso é para uma viva esperança. Versículo 3.
e nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma viva esperança da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, se não crermos na ressurreição de Jesus, toda a nossa fé é vã, toda a nossa fé é nula. Então nós precisamos ter uma viva esperança de que Jesus Cristo nasceu e não apenas nasceu. Ele morreu e não apenas morreu, mas ele ressuscitou dentre os mortos. E é isso que garante a nossa salvação. É isso que garante a nossa fé, o nosso arrependimento genuíno, a nossa regeneração, nosso novo nascimento. É isso que garante. Sem a ressurreição, estamos perdidos. Então precisamos crer e evidenciar a nossa fé a respeito disso. Depois eu posso até fazer uma exposição a respeito da ressurreição de Jesus, para que possamos ter mais clareza a respeito deste ponto. Aí ele vai dizer por que vocês devem manter a fé, manter uma viva esperança na ressurreição de Jesus. Por que manter uma viva esperança na ressurreição de Jesus? A resposta vem no versículo de número 5, no versículo de número 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Os irmãos estão entendendo o raciocínio expositivo do texto? Por que eu devo manter uma viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo? A resposta está no verso 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. Então, a minha fé, a minha viva esperança em Jesus Cristo ressuscitado é o que garante a minha herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros. É essa viva esperança que vai me conduzir até as mansões celestiais. E aí ele vai dizer que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, para revelar-se no último tempo. Por que eu devo guardar a viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo? Porque está prometido para mim uma herança cheia de glória, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Vós outros quem? Os eleitos. Os eleitos. Olha o versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência da aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Para vós outros. Vós outros quem? Já no versículo 4. Que sois guardados pelo poder de Deus. Deus, ele não apenas é a fonte e a origem e a natureza da salvação, como ele é aquele que opera em nós, tanto querer como efetuar. E ele não apenas nos salva mediante o chamado do Espírito, por meio dessa graça irresistível, mas ele nos mantém com uma convicção e uma segurança eterna de que mesmo sendo pecadores, nós somos salvos e eleitos, porque mediante o sacrifício de Jesus Cristo, morte e ressurreição, os nossos pecados do passado, do presente e do futuro já foram cravados na cruz. Isso significa que todos os nossos pecados, passado, presente e futuro, estão perdoados. E nós somos eleitos de Deus para vivermos em novidade de vida, produzindo frutos de arrependimento, para que o nome de Jesus seja glorificado. E ele nos guarda, irmãos, nos guarda. Aqui está a garantia da nossa salvação. Vós outros que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ele não apenas nos tira do lamaçal do pecado, ele não apenas nos regenera, nos faz nascer de novo, mas ele nos mantém salvos em sua presença. É isso que o texto está dizendo. E agora nós vamos para a última parte, que é justamente a parte que eu gostaria de tratar com os irmãos. O que é que tudo isso deve produzir em nós? Eleição, Deus como a fonte e a natureza da nossa salvação. Ele nos regenera, ele nos concede uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. E ele nos promete uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Qual o porquê? O porquê de toda essa exortação, de todo esse encorajamento? Aí aqui ele diz: nisso exultais, nisso alegrem-se, nisso vocês estão felizes, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está dizendo, vocês estão sendo perseguidos. O martelo de Nero está sobre a cabeça de vocês, o chicote de Roma está fazendo vocês sangrarem. Prisões, açoites, fogueiras, masmorras, coliseu, sofrimento, leões, morte. Todavia, para Pedro, morte aqui tem cheiro de vida. Tristeza, sinônimo de alegria. Provações, sinônimo de júbilo. Porque a nossa pátria não é a terra. A nossa pátria é as mansões celestiais. A nossa cidadania não está nesse mundo, meus irmãos. A nossa cidadania é celestial. Então nós precisamos entender. Nisso exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Você está passando por provação? Ou somente eu que estou passando? Se você quiser um pouquinho das minhas, eu mando via WhatsApp aí para você. Se você quiser um pouquinho do meu espinho na carne, se você quiser alguns centímetros dele, desse espinho que eu tenho na carne, eu envio para você, não tem problema nenhum. Para que, versículo 7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Precisamos entender algumas coisas aqui. A nossa eleição, Deus como fonte, natureza e origem da salvação, aquele que nos regenera, nos concede uma viva esperança para continuarmos crendo na ressurreição de Jesus Cristo, para recebermos uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Exultar em Deus no presente momento, diante de todas as provações, lutas e perseguições que nós, como cristãos, enfrentamos diante dessa sociedade espiritualmente morta e moralmente corrompida, contra o cristianismo, contra os valores morais, contra os valores cristãos. Temos um STF
corrompido, temos um legislativo corrompido, temos aí hoje um judiciário corrompido, temos um sistema de segurança corrompido, cristãos que estão verdadeiramente se comprometendo em serem pregadores do genuíno Evangelho de Cristo estão sofrendo, pastores que estão sendo presos, irmãos que estão sendo ameaçados, igrejas que estão sendo fechadas. Alguns estão se utilizando da base da canetada para afetar a igreja. Mas, meus irmãos, os cristãos do passado sofreram coisas piores. Os cristãos do passado sofreram coisas piores. Se você ler a história da igreja, você vai ver que cristãos nasceram, cresceram e morreram nas catacumbas de Roma sem nunca terem visto a luz do sol, só porque eram cristãos. Quantos que foram utilizados como lâmpadas, tochas humanas para iluminar as ruas de Roma, enquanto Nero dedilhava sua harpa. Outros lançados aos leões, aos cães famintos. Outros chicoteados até a morte, lançados de penhascos. Morreram por amor a Jesus Cristo. Hoje nós temos no Brasil uma Constituição, em seu artigo 5º, que nos garante liberdade de culto, liberdade de expressão, garantindo que o direito ao culto é inviolável perante a lei. E nós desprezamos tanto isso. Quantas das vezes pegamos na Bíblia apenas para ir ao culto de domingo? Passamos tanto tempo na internet, passamos tanto tempo no YouTube, Netflix, HBO Max, Prime Video, Paramount, Disney. Passamos tanto tempo na frente do computador trabalhando. E muitas das vezes acordamos pela manhã, tomamos café, saímos de casa na correria e nem sequer oramos agradecendo a Deus pelo dia, por termos acordado. E aí no domingo vestimos a nossa fantasia de cristãos, muitas das vezes, e vamos ao templo fazer de conta que somos adoradores. Quando na realidade, terminou o culto, voltamos para casa, acabou, porque nós tiramos a nossa fantasia e deixamos ela de lado e voltamos para a nossa rotina, para a nossa realidade, deixando Jesus guardado dentro do nosso guarda-roupa, para que no próximo domingo o vistamos e possamos levá-lo ao templo. Essa reflexão nos convida a sermos cristãos de verdade e não apenas de nome, a sermos cristãos de caráter, a sermos fiéis a Deus segundo as exigências das Escrituras. Mas a minha pergunta é, e era justamente aqui que eu queria chegar: o que é que tem roubado a sua alegria? Você tem convicção da sua salvação? Você tem convicção de que é um salvo em Cristo? Você tem convicção que você pode dobrar o seu joelho como filho eleito de Deus e orar ao seu Pai que está nos céus? Você tem convicção de que de fato você é alguém que foi eleito por Ele antes da fundação do mundo, para viver em obediência, pela aspersão do sangue de Jesus Cristo, para produzir frutos de arrependimento, para impactar a região onde você mora, a sua casa, a sua esposa, os seus filhos, os seus vizinhos, seus colegas de empresa, seus funcionários? Você tem convicção de que quando você dobra o seu joelho, Deus ele vai te ouvir como filho, eleito e salvo? Porque uma coisa que eu acho muito interessante, irmãos, apesar de todo o sofrimento pungente que a igreja sofria naquela época, Pedro não começa a sua carta falando das necessidades dos irmãos.
relatando minuciosamente os detalhes dos sofrimentos dele, não. Pedro começa a sua carta exaltando e bendizendo o nome de Deus, dizendo, olha, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. É Pedro dizendo, irmãos, suportem essa provação, porque em breve, se vocês manterem essa viva esperança, vocês receberão uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, vocês que são eleitos, vocês que são guardados nessa eleição, vocês estão seguros e salvos nas mãos daquele que morreu na cruz por vocês. Esse sacrifício, ele é totalmente eficaz para vos manter salvos na presença dele. Mas o versículo 8, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Meus queridos, por que é que nós temos que manter em nossos corações a chama dessa alegria da nossa eleição acesa? A resposta está no versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso prova que o chamado de Pedro para a igreja perseguida se alegrar em sua eleição, em sua regeneração, em sua segurança, tendo Jesus Cristo como aquele que realiza tudo isso, nada mais é do que, gente, Jesus Cristo está mantendo vocês firmes. Jesus Cristo está mantendo vocês seguros. Nada pode arrebatar a igreja das mãos de Jesus Cristo. É isso que eu quero dizer para você. Alegre-se. Ah, pastor Moura, tá difícil. Alegre-se. Ah, pastor Moura, tô doente. Alegre-se. Ah, pastor Moura, o meu casamento tá por um triz. Alegre-se. Ah, pastor Moura, os meus filhos estão me desobedecendo, me desonrando. Alegre-se. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque a alegria cristã, ela é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias terrenas, porque a nossa alegria não está fundamentada em pessoas, em instituições. A nossa alegria não está fundamentada na Igreja Reformada em São Paulo. A nossa alegria não está fundamentada no pastor Ian. A nossa alegria não está fundamentada no pastor Moura. A nossa alegria não está fundamentada no grupo de louvor que está se estruturando. A nossa alegria não está fundamentada num departamento de educação que possivelmente daqui a pouco vai estar completamente estruturado. A nossa alegria não está num belo prédio reformado. A nossa alegria está de forma direta ligada à pessoa de Jesus. E por que ela está ligada à pessoa de Jesus? Porque lá em João, capítulo 15, versículo 11, Jesus Cristo disse: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, alegria, esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E o vosso gozo seja completo. Jesus está dizendo, vocês vão passar por um processo de limpeza, vai doer, vocês vão sofrer, mas vocês vão produzir fruto. Só que no meio da dor, vocês são obrigados a se alegrarem, porque a alegria de vocês não depende da poda, não depende do rastelo. A alegria de vocês não depende do chicote, da perseguição, do perigo, da nudez,
da altura, da profundidade, da morte, da enfermidade. Não, a alegria de vocês depende exclusivamente de Jesus Cristo, ressuscitado, aquele que nos garante a segurança da nossa salvação. E por que eu devo me alegrar, pastor Moura? Porque essa é a prova de que somos verdadeiramente cristãos salvos em Cristo. Salvos em Cristo. Observe como ele fecha com o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Manter firme a convicção de que somos eleitos. Manter firme a convicção de que somos regenerados. Manter firme a convicção dessa viva esperança que é em nós. Manter firme a nossa fé na ressurreição de Jesus. Manter firme essa fé que nos garante uma riqueza celestial incorruptível, inacessível, cheia de glória. Nos convida a vivermos uma vida alegre, de forma ultra circunstancial, porque a nossa alegria não depende daquilo que está aqui, depende daquilo que está lá. Não depende daquilo que esperamos aqui, depende daquilo que esperamos vir de lá. Vocês estão entendendo? Em Filipenses, capítulo 3, versículo 1, veja o que é que o apóstolo Paulo diz aos irmãos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Alegre-se. Observe o que o apóstolo Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrar-se nas Escrituras, alegrar-se em Jesus, conforme as Escrituras, não é um pedido, não é uma opção, é um mandamento. O contexto está no imperativo, é uma ordem. Alegrem-se, disse Jesus. Alegrem-se, disse Paulo. Alegrem-se, disse Pedro. O que é que você está esperando para fazer pulsar do seu coração essa alegria indizível, cheia de glória? Quer chorar? Chora. Tem alguma coisa que está travando isso aí? Tem alguém atravessado na sua garganta? Perdoa. Libera perdão. O perdão é a asepsia da alma. O perdão é a chave que te liberta da algema que te prende ao teu desafeto. Perdoa. 70 vezes 7 é uma ordem de Jesus que vai além da matemática. E se os irmãos voltarem nos artigos que eu mandei, os irmãos vão ver isso. No artigo, no devocional Perdão, a marca dos filhos de Deus, eu escrevi sobre isso aí, está no grupo, os irmãos podem ver. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, para o texto sagrado, e para finalizar, 1 Tessalonicenses 5,16, Paulo diz: regozijai-vos sempre, alegrem-se sempre. E por que eu devo alegrar-me sempre? Por que eu devo exultar com alegria indizível e cheia de glória? Porque a nossa cidade não é aqui. A nossa cidadania não é terrena. O nosso destino não é permanecer aqui, meus irmãos. Então, meus queridos, eu quero que vocês guardem essa palavra. Reflitam nessa palavra. E que ela possa tocar os vossos corações. E que diante de Deus vocês possam se alegrar nessa noite. Não permita que nada roube a sua alegria. Não permita que nada roube a sua alegria.
Ah, pastor Moura, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso blindar o meu coração? Apegue-se ao seu Senhor. Dobre os seus joelhos. Ore, fale com Deus, derrame-se na presença dEle. Depois levante-se como quem vai para uma guerra e use as melhores armas que Ele pode te dar. O amor, a alegria, a longanimidade, a benignidade, a fé, a mansidão, a temperança, o perdão. Trate os seus inimigos da mesma forma que Jesus tratou os dele. Olhou para Judas e disse: amigo, para que vieste? Olhou para Pedro, que o traiu, e disse: apacenta as minhas ovelhas. Olhou para a multidão, que gritou: crucifica, e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, meu querido, alegria indizível, cheia de glória, alegre-se. Alegre-se e alegre-se. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso pastor Ian, que Deus abençoe a nossa igreja reformada em São Paulo. Que Deus abençoe a todos os pastores, irmãos e igrejas que vão ver esse vídeo. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém e amém.